O que são os pensamentos focado e difuso e de que forma eles podem interferir na sua preparação para concursos e provas? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu tô aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Pensamentos focado e difuso. O que eles significam? Pensamento focado, obviamente, é quando você tem um problema, você coloca a sua atenção diretamente sobre um assunto, sobre um problema, sobre uma questão, um exercício, alguma coisa bastante específica. Você olha, tenta ligar aquilo ali a outras coisas que você conhece, tenta encontrar uma solução, ou simplesmente você está lendo uma matéria nova e está pegando, tentando entender, não está fazendo muito sentido, você olha de novo para as palavras, você dá uma refletida, tenta colocar aquilo ali em ordem na sua cabeça. Esse é o pensamento focado. Dessa forma a gente consegue encarar alguns problemas, mas qual é a limitação do pensamento focado? Ele é bastante limitado quando você está vendo uma coisa completamente nova. O pensamento focado, ele não é responsável pelo aprendizado completo de uma coisa absolutamente inédita. Por quê? Porque ele utiliza conhecimentos prévios. Quando você olha para um problema de matemática, você com certeza está puxando coisas que você já aprendeu. Essa informação aqui parece importante porque eu já vi isso na resolução de alguma outra questão. Esse número aqui deve ser relevante porque eu já vi que a questão pode ser feita dessa forma e você fica tentando associar outras coisas que você aprendeu, puxar essas coisas na memória para resolver aquele problema. Esse é o pensamento focado. Só que nem sempre ele é o responsável pelo aprendizado. Na verdade, o pensamento difuso é responsável por alcançar coisas complexas e inéditas. É o pensamento difuso que faz com que você tenha aquele insight, tenha aquela ideia de repente. Muitas coisas não são alcançáveis pelo pensamento consciente. Você olha, lê, relê, tenta lembrar e não lembra. Por exemplo, quando você vê alguém na rua, reconhece o rosto da pessoa e fala, putz, eu conheço essa pessoa de algum lugar. E você tenta lembrar, e você tenta associar, eu já vi essa pessoa, estava de dia, não, estava de noite, foi numa balada, não foi. Aí você fica tentando ligar para poder ver onde que você encontrou aquela pessoa. 20 minutos depois você está lavando a louça e, opa, lembrei. Essa pessoa vem de tal lugar, ela é amiga de fulano. Foi o pensamento difuso que agiu ali no background, ele agiu em segundo plano, porque é assim que ele trabalha. Ele trabalha em segundo plano e ele trabalha especialmente quando o pensamento focado não está ativado, pelo menos não sobre aquele mesmo assunto. Então, o pensamento difuso, ele serve para alcançar algumas coisas da sua memória e serve também para entender alguns conjuntos de coisas novas que de outra forma você não entenderia. É por isso que a gente bate tanto na tecla de ver várias matérias ao mesmo tempo e caminhar de pouquinho em pouquinho cada matéria. O ciclo básico da área fiscal são 3 direitos, direito constitucional, administrativo e tributário. Nós temos também português, contabilidade e as exatas. 6 matérias no ciclo básico. Você vê 3 no dia, vê 3 no outro. Vai alternando, você vai estudar 1 hora cada matéria, em vez de 2, 3 horas seguidas a mesma matéria. Por quê? Porque essa alternância permite que você tenha um tempo de pensamento focado nos assuntos e depois fique ali 48 horas sem ver aquele assunto de novo, o que dá tempo do seu pensamento difuso trabalhar também, tentando ajeitar os blocos de conhecimento na sua cabeça. O ciclo de estudos deriva muito disso aí também. Se você ficar 4 horas focado na mesma matéria, estudando só aquela matéria, dificilmente você está dando tempo para o pensamento difuso funcionar. Quando que o pensamento difuso, que é quem ajuda a entender conteúdos novos, funciona? Ele pode funcionar, claro, em diversos momentos. Você pode estar lendo direito tributário e ele está funcionando para aquilo que você estudou antes em raciocínio lógico. A coisa funciona assim, sem você perceber, de forma bastante inconsciente. Mas, preferencialmente, ele vai estar funcionando quando você estiver fazendo atividades manuais, atividades que exigem concentração ou desempenho físico, mas que você possa dar aquela viajada. Então, durante uma caminhada, é um bom momento para o pensamento difuso funcionar. Durante uma atividade manual, como, por exemplo, lavar a louça ou então arrumar a casa, alguma coisa assim, e às vezes dirigindo, às vezes ouvindo uma música, enfim, dando uma relaxada. E é importante dizer isso porque a maioria dos concurseiros acha que não pode relaxar de jeito nenhum. Eu tenho pouco tempo durante o dia, eu tenho que ficar aqui estudando o tempo todo, e aí o cara para de estudar, já liga o áudio, vai lá, escova os dentes, ouvindo o áudio. Tem gente que toma banho assistindo. Por favor, não tome banho ouvindo a minha voz.
Tem gente que toma banho assistindo vídeo, ouvindo áudio de alguma coisa, de uma outra aula, e o cara não desliga, ele deita para dormir ouvindo mais um áudiozinho, assistindo vídeo no YouTube e apaga. Você não está favorecendo o relaxamento, você não está favorecendo o pensamento difuso dessa forma. É importante ter intervalos para você desligar. Desligar dos estudos e desligar de atividades intelectuais. Seja uma caminhada, seja um exercício físico de musculação, por exemplo, passear com o cachorro, lavar a louça, limpar a casa, alguma coisa que permita que você dê aquela viajada, que você desligue das suas obrigações de concurseiro. Quando eu estudava, eu tinha algumas atividades desse jeito. Principalmente, todas as noites eu relaxava. De noite eu não estudava. Eu larguei o emprego, fui para dentro de casa, eu estudei de 8 da manhã até as 18, todo dia, direto praticamente, mas de noite eu relaxava. De noite eu assistia um seriado, eu via um filme, alguma coisa assim, fazia a minha atividade física, malhava, jogava um futebol uma vez por semana, dava uma corrida no calçadão uma vez por semana. Essas atividades, na minha época, eu achava, pô, isso aí me ajuda a ficar com a cabeça no lugar. A atividade física dá uma tranquilizada, coloca o corpo em ordem, dá uma acalmada na mente. E essas outras atividades, como assistir um filme, alguma coisa assim, me ajudavam a relaxar. Eu nem sabia, mas isso com certeza ajudava o trabalho do pensamento difuso. Ajudava a ligar uma coisa ali no meu cérebro, em segundo plano, ele estava trabalhando para fazer as coisas que eu estudei durante o dia se encaixarem, para elas fazerem mais sentido. Funcionou para mim e eu acho que se você fizer também de alguma forma, alguma atividade manual ou sem um foco de atenção intelectual, você vai conseguir também tirar benefício disso aí. Da mesma forma, quando você vai pegar uma matéria completamente nova, uma coisa mais complexa, um assunto que você nunca viu, é interessante dar uma folheada e observando as figuras, ler um trecho ou outro, ler um título, subtítulo, ler uma parte que está em negrito, dando uma folheada casual naquele assunto, avançando ali umas 10 páginas assim, antes de parar para ler o assunto completamente. Por quê? Quando você dá uma folheada dessa, você vê a ordem com que os assuntos vão ser apresentados. E essa ordem, normalmente, ela é didática. Ela significa alguma coisa. Você vai ver nomes que no começo, numa primeira leitura, podem não fazer muito sentido, mas que nesse encadeamento de ideias vão surgir como uma coisa que dá para entender. E você está colocando o pensamento difuso para trabalhar desde então. Quando você já tem uma noção, quando você já viu as figuras, leu os títulos, seu pensamento difuso ele já está trabalhando em segundo plano para tentar botar aquilo ali, aqueles blocos de informação em ordem. E aí quando você vai ler utilizando o seu pensamento focado, você já tem um pouco da estrutura que você precisa para aprender aquele conteúdo. Isso vale também para a hora da prova. Tem gente que não gosta de dar uma folheada na prova com medo da ansiedade que é gerada quando você vê uma questão e fala, putz, olha a questão que eu resolvi ler, não tenho a menor ideia do que é isso, nunca vi esse assunto, meu Deus, eu não vou passar. Tudo isso baseado em uma questão. Mas tem gente que tem medo dessa ansiedade desse momento e prefere não olhar nada da prova. Há quem diga, e faz sentido nessa ideia do pensamento difuso e focado, que se você der uma lida geral, der uma folheada na prova, você já está fazendo o pensamento difuso trabalhar. Você está fazendo a sua memória inconsciente começar a buscar ali as informações baseadas em simples palavras que você leu no título, no enunciado de alguma questão. Você está colocando a sua memória inconsciente para trabalhar desde o início. É como eu falei, aquele caso de você ver uma pessoa na rua, não lembrar o nome e lembrar 20 minutos depois. Isso pode acontecer também na hora da prova. Você viu a questão pela primeira vez, não lembrou exatamente, mas depois vem um estalo. Não, aquilo ali é de uma outra lei que significa tal coisa. E aí você já começa a lembrar também, mesmo sem estar lendo o enunciado completamente. Então, relaxar é preciso. Você é um sistema emocional, a parte de preparação física também é importante para você. Tudo que é ligado à sua vida vai impactar nos seus estudos. Então você tem que estar com o seu estudo, com a sua rotina da forma mais organizada possível. Ter esses momentos de relaxamento também faz parte da preparação. Seja no fim de semana, seja em 2 ou 3 dias ali durante a semana, que você consiga escapar meia horinha para assistir um seriado, ou metade de um episódio de seriado, alguma coisa assim, que você possa dar uma relaxada. E o grande vilão disso é o celular. Usar o celular não é relaxar. Olhar o Instagram não é relaxar. Olhar o Facebook não é. Então, se você puder tirar essas mídias sociais da sua vida e dar uma relaxada de verdade, preferencialmente caminhando
uma caminhadinha de 20, 30 minutos, 2 ou 3 vezes por semana, você já vai estar facilitando inclusive o seu aprendizado, permitindo que o seu pensamento difuso trabalhe melhor. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, deixe suas dúvidas, suas sugestões aqui nos comentários e é isso. Muito obrigado e até a próxima.